pessoal, então bom dia, não sei, boa tarde, boa noite, não sei quando estão vendo aqui, quando verão essa aula, mas nós vamos agora iniciar o nosso capítulo 7, tudo bem? Do livro Sais. Então, nós temos aqui no capítulo 7, substantivo 2, flexão de gênero e variação de grau. Bom, aqui em seguida vai ter um texto, sexa, né? Nome do título do texto. Então, peço que vocês deem uma pausa no vídeo e leiam aqui esse texto, tudo bem? E continuando aqui embaixo, fala um pouco do efeito de humor que o autor apresentou ao texto, tudo bem? E vamos ao que nos interessa realmente, que é a flexão de gênero. Então acompanhe aqui comigo, que além da flexão de número, estudada nas aulas anteriores, no caso a última aula de gramática que nós tivemos, o substantivo também pode sofrer flexão de gênero. No caso, ele pode ter flexão para masculino e feminino. Então aqui tem um contexto sobre isso e vamos adiantando aqui, que a formação do feminino de um substantivo pode ser realizada pelos seguintes métodos. O primeiro seria a substituição do o átono pela desinência a. Por exemplo, eu tenho a palavra filho e o feminino de filho vai ser filha, namorado, namorada. Esses são os casos regulares, né? E também há os casos irregulares, como galo, não existe gala, seria galinha. Maestro, né? Maestrina. Então são casos irregulares. Os casos regulares, acho que todo mundo já conhece, né? Os irregulares, para decorar todos eles, eu acho muito complicado. Eu não consegui decorar todos assim, para dizer todos decorados, mas a questão é a leitura. Quanto mais você vai lendo gêneros diferentes, né? Assuntos, contextos, gênero literário, gênero textual diferente, isso aí vai lhe dar um conhecimento maior, né? Então, quanto mais você lê, maior a sua probabilidade de conseguir compreender como que é formado plurais de palavras que sejam irregulares, tudo bem? Então, nesse caso, eu não poderia, até posso, né, enviar uma lista de casos a ser decorados, mas não é o caso. Não tem como decorar tudo. O ideal é você ler essas palavras e também utilizá-las no seu texto para que você tenha uma compreensão de um todo, tudo bem? Também, olha só, caso 2, substituição da terminação e por a, como mestre, mestra, elefante, elefanta, monge, monja. Também haverá aí os casos irregulares, como conde, condessa, duque, duquesa, sacerdote, sacerdotisa, príncipe, princesa, beleza? E também haverá os casos de acréscimo da desinência a terminação em consoante, eis, or, s, z e l. Por exemplo, freguês, freguesa, professor, professora e assim por diante. Haverá também, como em todos os casos, os irregulares, com a terminação or, ator, atriz, imperador, imperatriz, embaixador, embaixatriz e assim por diante, beleza? Há também a substituição da terminação ão por oa ou an por ona, no caso de aumentativos ou adjetivos substantivados. Por exemplo, de ão para oa, como patrão, patroa, leão, leoa, leitão, leitoa. De ão para an, cidadão, cidadã, irmão, irmã, anão, anã e assim por diante. Então, deem uma lida com calma nessa primeira parte, tudo bem? Para que vocês possam aprender um pouco desse conhecimento. E como eu falei, a questão não é decorar as terminações. Os casos irregulares são diversos. Então, justamente procurar a leitura, conhecimentos por fora da gramática, em textos literários que possam lhe atribuir esse tipo de conhecimento. A mais, que eu digo, né? Então, nós temos aqui na próxima página de ão para ona, como comilão, comilona, pobretão, pobretona, folião, foliona, solteirão, solteirona. Aí aqui temos também outras variações irregulares, barão, baronesa, rei, rainha, cão, cadela, ladrão, ladra, perdigão, perdiz e assim por diante, tudo bem? Agora, além disso, nós temos também a classificação desses gêneros. Vamos lá. O que acontece? Alguns substantivos masculinos não apresentam uma forma feminina morfologicamente correspondente. Nesses casos, a falta do feminino é suprida por outra palavra do léxico, em um processo chamado de heteronímia ou supletivismo. Os substantivos heterônimos não apresentam
pois diferenciação de gênero marcada pela desinência, pois possuem formas oriundas de outros radicais. Exemplo: homem, mulher, boi, vaca, carneiro, ovelha, pai, mãe. Então são essas formações que existem aí, chamadas de heterônimos, né? Não se correspondem ao mesmo radical. Classificação, nós temos os epicenos. Vamos lá. O que seriam os epicenos? São substantivos designativos de animais cuja distinção de gênero, se necessária, é indicada pelas palavras macho ou fêmea. Por exemplo, o jacaré não tem a fêmea dele, a jacaroa. É chamado então de jacaré macho, jacaré fêmea. Cobra macho, cobra fêmea, bem-te-vi macho e bem-te-vi fêmea. Então, alguns animais, né, tem essa distinção aí entre macho e fêmea. Tudo bem? Existem também os comuns de dois gêneros. São substantivos cuja distinção de gênero é marcada por um determinante, que seria o artigo, o numeral, o pronome ou um adjetivo. Por exemplo, pianista famoso. Nesse caso, sabemos que, como eu falo, pianista famoso, esse famoso aí vai me indicar que esse pianista é do sexo masculino, ele é o homem. Se fosse pianista famosa, seria o inverso. O repórter investigativo. Aí, nesse caso, eu teria aí o artigo antes do repórter, que me falaria lá a repórter, que me falaria se era masculino ou feminino. Beleza? Aquela artista é irmã do meu dentista. Então, aquela vai me dizer que esse artista é feminino, né? É uma mulher. Então, é irmã do meu dentista. O meu, né? Ele vai designar aqui dentista. Observe só, irmão do meu dentista. Ele é masculino, beleza? Porque é do meu dentista. Até a preposição é de com o, fica do. Então, nesse caso, eu vou entender que o dentista é do sexo masculino. Tudo bem? E ela foi a primeira estudante brasileira aprovada nesse concurso. Então, ela foi, eu tenho já aqui o pronome, né? Ela que vai dizer que essa estudante é do sexo também feminino. Então, há substantivos que podem ser classificados como de dois gêneros, embora admitam a formação do feminino pelo processo de flexão descrito anteriormente. Exemplo: o presidente ou a presidente ou presidenta, o parente ou aparenta ou apenas parenta. Tudo bem? Então, são casos que você tem que usar essas palavras, você tem que sempre estar em leitura com elas para poder você saber se ela existe ou não. Beleza? Mas logo procurem uma leitura se vocês forem ler na internet, né, em sites confiáveis, né, em portais confiáveis. Há muitos portais aí na internet hoje que não utilizam as regras gramaticais de forma correta. Então, saem muitas palavras erradas ou que não existem. Então, procurem, né, procurar fontes mais seguras. Beleza. E também temos os sobrecomuns, substantivo de único gênero gramatical que designa pessoas do sexo masculino ou do feminino. Por exemplo, o acidente fez 2 vítimas fatais. Aquelas crianças se esquecem de tudo brincando. Todas as testemunhas já prestaram depoimento. Então, isso aí vai abranger ambos os sexos, masculino e feminino. Beleza? Então, leiam aqui a tirinha, né? E aqui vocês vão ter mais alguns aspectos, algumas regrinhas para ser trabalhada, para poder você identificar se esse substantivo pertence ao masculino ou feminino. É algo muito básico, é uma revisão de tudo que viram no ensino fundamental, mas deem uma lida, observem aqui os aspectos de parônimas também, e assim por diante. Tudo bem? Então vamos para variação de grau. Então temos uma tirinha aqui, maravilhas do reino animal, nós temos o frango, o frangote e o frangalho. Vamos ler aqui só esse início. Os substantivos podem variar também do grau normal, frango, por exemplo, para o aumentativo frangão e para o diminutivo frangote. Observa-se que o humor da tirinha reside na aproximação do grau do substantivo frango com o substantivo frangalho, que denota trapo, caco, farrapo e, por extensão de sentido, refere-se à pessoa ou coisa que se mostra gasta ou acabada. Então, a gradação dos substantivos pode ser marcada de 2 formas. A primeira delas é a forma analítica, mediante o emprego de um adjetivo indicador do aumento ou da diminuição do tamanho. Por exemplo, eu tenho casa grande, menino pequeno, homem imenso. Então, nesse caso, meu adjetivo é que vai fazer esse trabalho, beleza? De gradação. Se é grande, se é pequeno, se é imenso, se é enorme, assim por diante. O meu adjetivo, ele faz essa
como é que eu posso usar aqui? O adjetivo, ele vai fazer esse trabalho de fazer a gradação, tudo bem? É a forma sintética com o acréscimo de um sufixo. Aí sim, indicador do aumentativo e do diminutivo. Então, duas formas: analítica, o adjetivo, e sintético, o sufixo. Por exemplo, aumentativos: couro, couraça, gol, golaço, muro, muralha, corpo, corpanzil e assim por diante. Então, sintético, lembrei que o S de sintético é o mesmo S de sufixo. E o analítico, você vai utilizar um adjetivo para poder fazer esse processo de gradação. Tudo bem? Leiam aqui esses exemplos, tá? Deem uma pausa no vídeo, leiam aqui os exemplos, valor pejorativo, afetivo e assim por diante. Tudo bem? Então, esse foi o nosso capítulo 7. É uma revisão, como eu falei, do ensino fundamental, masculino, feminino, classificação dos gêneros, tudo bem? Então, peço que vocês façam essa atividade para a sala aqui da página, vamos verificar só o número da página para vocês, página 15, façam a questão de número 1 até a número 4, tudo bem? E para ajudar vocês, vamos fazer juntos aqui a questão número 1 apenas, tudo bem? Vamos lá. Considere as passagens. O restaurante, ao que se disse no jornal, levantou-se como uma só pessoa e dava-se muito bem com as guardiãs. Beleza. Vamos à questão. Pretendendo-se conferir sentido pejorativo à primeira passagem, que é o que? É jornal? Vamos ler de novo. Pretendendo-se conferir sentido pejorativo à primeira passagem, que no caso é jornal, e obter na segunda passagem, guardiães, meu Deus, me perdi de novo. Tá, do termo masculino plural, que se siga a mesma regra do masculino plural de guardiães, os termos em destaque devem ser substituídos respectivamente por... Bom, a questão aí, ela é muito fácil. O maior problema dela é a interpretação. Vamos ler mais uma vez. Pretendendo-se conferir sentido pejorativo à primeira passagem e obter na segunda passagem um termo masculino plural, que siga a mesma regra do masculino plural de guardiães, os termos em destaque devem ser substituídos respectivamente por... Beleza, vamos por passo, porque é uma questão complicada a interpretação dela. Vamos à primeira parte. Ele pede que você dê um sentido pejorativo à primeira passagem, que no caso é jornal. Então, sentido pejorativo à primeira passagem de jornal. Quando eu troco jornal por periódico, isso aí é pejorativo? O que é pejorativo? Pejorativo é quando você vai meio que degrinir, você vai degradar aquela palavra. Jornal por periódico são sinônimos, então equivalentes, não seria uma degradação. Jornal por jornalzinho, sim. Nesse caso eu estou já degradando aquele jornal, eu estou de alguma forma degrinindo essa palavra. Beleza? Então isso aí que é a questão de degradar, como nós vimos aqui no termo anterior, beleza? Noticiário e jornal também são equivalentes, não é o caso. Jornalesco e jornal, sim. Então, jornalesco, ele também vai dar esse sentido aí de degradar algo, né? E nós temos diário e jornal, então são equivalentes. Então, eu eliminei a letra A, a letra C e a letra E. Eu tenho aí a letra B e a letra D. Bom, agora vamos à segunda parte da questão, que vai me orientar ao meu gabarito. Então, eu tenho... e obter na segunda passagem, guardiães, a mesma regra do masculino plural de guardiães. Então, olha só, como que ficaria o masculino plural de guardiães? Observem que nós utilizamos apenas guardiões, né? E dava-se muito bem com os guardiões. Só que também existe uma outra forma de plural aceitável para guardiães. Observem que plural masculino, no caso. Olha só, ele me deu as guardiães, tudo bem? O que ele pede? Ele pede que eu faça a mesma regra do masculino plural. Então, olha só, o masculino é aceitável para essa alternativa, para essa palavra, os guardiões, como é utilizado comumente, e os guardiães também. Então, nesse caso, observe que guardiães, aqui ó, guardiães, ele tem a mesma formação do plural de capitães. Então, nesse caso, a nossa resposta aqui é a letra D. Entenderam? Então é isso. Peço a vocês que façam a questão 2, 3 e 4 e
E é isso, gente. Então, façam essas questões e as dúvidas que tiverem, vocês podem enviar via Clip Escola, que a gente vai fazer um outro vídeo para tirar as dúvidas de exercício ou dúvidas que sejam nesse contexto sobre a questão do substantivo, classificação do gênero e a variação do grau. Tudo bem? Então é isso. Muito obrigado.